Fala, Marujo! Nós acabamos de gravar um episódio do podcast aqui neste estúdio maravilhoso e a nossa convidada de hoje foi a Flávia Bentes, que é advogada, que atua na parte aduaneira, auxiliando aí os despachantes aduaneiros em sua atuação. Falamos de várias polêmicas, falamos da treta da demurrage, falamos da treta da capatazia no valor aduaneiro, olha, muita coisa. Muitos perrengues também que ela já passou na carreira dela, que é uma linda carreira, mais de 20 anos aí atuando na área, e ela contou tudo pra gente. Então, não perca esse episódio, já se inscreve, deixa seu like e comenta as suas principais curiosidades e dúvidas, ok? Fala, Marujo! Seja bem-vindo a bordo de mais um episódio do podcast. Hoje estamos aqui com convidados especiais, mas antes de você assistir esse vídeo, não perca os próximos vídeos que estão por vir. E para isso, se inscreva no canal, ative o sininho, aquela coisa que você já sabe, né? Hoje estamos aqui com Rodrigo Salgado, nosso parceiro da T2S, Ricardo Pupo. Olá. E a nossa convidada super especial, Flávia Bentes. Tudo bom? Muito prazer, Flávia. Muito obrigada por estar aqui conosco. Para a gente começar, queria que você contasse um pouquinho sobre sua formação e como que você caiu na área do direito, porque a Flávia é advogada especialista, principalmente na área aduaneira, viu, gente? Hoje o papo vai ser bom, o que é? Dois nerd, aduaneiro, advogado, aí vai ser engraçado. Nerd, TI, aduana, o papo vai ser recheado. Primeiro eu quero agradecer o convite para participar, muito bacana, o programa de vocês tem, eu acho que tem contribuído muito com a área portuária, né? A área portuária, ela é muito grande, o nosso porto é o maior da América Latina, no entanto, acredito que falta um pouco de programas e que tragam esse tipo de conteúdo, que as pessoas possam conhecer melhor a nossa área, o nosso dia a dia, o que a gente faz, como a gente chega, né? Que é uma das perguntas que vocês querem me fazer, como é que eu vim parar na área portuária. Exatamente. Enfim, então, primeira coisa, eu quero dar os parabéns. Valeu, e queremos saber das tretas também. Com certeza, a área de direito deve ter muito mais treta. É o que mais tem conflito, né? E para chamar advogado é porque a coisa já está... Ganha dinheiro para descobrir as tretas e resolver as tretas, né? Para resolver problema, é verdade. Então, eu fiz direito, né? Lógico. Mas na faculdade... É engraçado a gente falar sobre isso, talvez nem todo mundo que assista ou que vai assistir o programa em algum momento saiba, mas não existe, né, a direito aduaneiro na faculdade, né? Você não tem essa parte da grade do curso. Não. Agora, isso é um crime, né? Eu participo de alguns, tenho, né, um bom relacionamento com advogados e a OAB de quase todo o Brasil. Hoje, no Sul, eles estão conseguindo introduzir. Caraca. Tem sido vocês um trabalho formam muito grande. Aqui em Santos. Sim. Você vê como é que uma faculdade, para ver como está desassociado, né, o porto da sociedade. Academia do setor né? produtivo também. Porque como é que pode um curso de direito numa Universidade de Santos não falar de direito? Exatamente. Ela comentou comigo, a gente estava conversando agora um pouco antes, eu achava que, quando você comentou isso, eu achei que era só em Santos. Santos não tinha, mas não é no Brasil. Não existe. Tem direito marítimo, né? Temos direito marítimo e comercial. Inclusive, minha professora Eliane, minha mestre, Otaviano. que eu adoro, Otaviano, acho que é sumidade, com certeza, nessa área. É minha grande incentivadora na área marítima. Tua colega colunista. Então, vocês sabem do que eu estou falando. Sim. Tem o porquê falar tanto dela, enfim. Então, nós tínhamos, sim, direito marítimo, mas você não tem a área aduaneira. O direito marítimo, ele não é igual ao aduaneiro. O aduaneiro, ele é muito mais específico. Ele vai aí entrar num campo muito mais ligado à exportação e exportação, no caso do comércio exterior propriamente dito, do que a parte marítima. Que você vai estar um pouco mais voltado à parte de navegação, né? Ao que acontece com os navios, os problemas que vão ocorrer no momento em que o navio tal não está se deslocando e tudo que envolve a parte marítima. O aduaneiro já não. O aduaneiro, ele vai estar uma questão um pouco mais voltada realmente para o nosso dia a dia, para o que a gente trabalha no dia a dia, para o que a gente faz e porque a área do porto, eu entendo, né, é muito voltada. Então, a gente não tem essa área. E não é só na faculdade. Nós não temos também, para vocês verem como é importante vocês estarem trazendo, não só essa pauta, como
essa visibilidade. Nós não temos, por exemplo, hoje a gente tem um pouco mais, mas juízes especializados na área aduaneira, mesmo estando no porto. E a gente via muitas decisõões errôneas por falta de conhecimento do próprio juiz. Né? Porque exatamente por você já não começar a ter, talvez na base, que é a faculdade, e aí você, né, acabar não fazendo. Então, lógico que existe... Mas não existe uma vara especial? Não. Não. Também só existe uma no Sul. É para civil, é tudo civil? É federal, né? A gente considera a Justiça Federal, porque trata da parte federal. Então, a Justiça Federal ela vai tratar de tudo relacionado, não só importação e exportação, mas também vai tratar de tributos, né? Vai envolver imposto de renda, entre outros. Por exemplo, tudo que é da esfera federal é tratado na Justiça Federal. Aqui em Santos nós temos a Justiça Federal e ela vai agregar tudo isso. Hoje, claro que eu digo assim, com o tempo e com toda a evolução, e hoje com a acessibilidade por internet, se tornou muito mais fácil das pessoas terem essas informações, e acredito que até também para os magistrados, entre outros. Mas se você for voltar lá atrás, quando mais ou menos eu comecei, que foi em 2001, você não tinha essa visibilidade pelo meio de internet, como vocês têm hoje, como vocês estão proporcionando. Então, a gente sentia uma falta e uma necessidade muito grande. De informação mesmo, né? A pessoa tinha que fazer comércio exterior para entender um pouco mais da área. Então, você agregava a parte jurídica com comércio exterior, ou a parte contábil também com comércio exterior. Para quê? Para você unir, e aí você entender tanto dos impostos e dos tributos, né, que são os que são gerados na importação, na exportação, ICMS, uma série de coisas. Então, você tem o direito tributário, perfeito. No entanto, você tinha que fazer essa união com a parte do comércio exterior para que você pudesse trazer a parte do código tributário para a parte aduaneira, né? Que era o dia a dia do comércio exterior. E a mesma coisa a gente também fazia com a parte contábil para fazer, né, toda essa colcha de retalho. E aí, essa galera que está no meio, porque eu sou de TI, né? A pessoa já tá ligada. O que eu conheço é o ajudante de despachante aduaneiro e o despachante aduaneiro. Tem mais algum papel além desses dois? Porque estão, assim, formal, né? Um papel formal de carreira de quem está nessa área? Tem. Então, aí voltando agora, eu vou falar um pouco sobre a minha pessoa. Você caiu, isso, você formou em direito. E aí, por que você se meteu nessa aí? Exato. Então, aí em Santos, né, como a gente sabe, a gente tem a área expressiva na parte do trabalho é muito voltada à parte portuária. Então, eu já estava fazendo faculdade e eu fazia estágio na parte da manhã, mas apareceu uma oportunidade de eu trabalhar na área de despacho aduaneiro, numa comissária, aqui em Santos, né? E eu comecei como ajudante de despachante. Eu sou ajudante. E, inclusive, fazia até desembaraço em São Bernardo, mas a gente trabalhava muito com produtos farmacêuticos. Você entrou sem saber como é que era a área ou tinha na família alguém? Não, ninguém na família. Pagando promessa, então foi... Me aventurei. Mas já fazia faculdade de Direito. Sim. Eu já estava no 4º ano da faculdade de Direito quando eu comecei a trabalhar nessa comissária. E aí já começou a surgir aquela angústia, né? De tipo, em que horas da faculdade, que momento da faculdade que eu vou ver o que eu estou trabalhando? E não vi. Até hoje Mas enfim, e aí eu já comecei a gostar bastante, né? Já me dedicar mais à parte marítima, que eu já tinha na faculdade, como essa área aduaneira, porque eu comecei a gostar muito dessa dinâmica do aduaneiro, né? Ele é muito dinâmico, você não tem um dia igual ao outro, né? Eu costumo dizer que... A gente diz que não tem um dia de paz. Não é? Mas é verdade, as pessoas perguntam às vezes quando você fala que você é advogada, é muito maçante o teu dia a dia. Falei, bom, para quem trabalha na área que eu trabalho, não existe isso, né? É muito rápido, muito dinâmico, as coisas mudam muito, então você tem que estar sempre se atualizando e tudo mais. Então eu já gostava. E aí quando eu estava para me formar, faltavam 3 meses para me formar, eu fui, né, apareceu a oportunidade de eu entrar no Sindicato dos Despachantes Aduaneiros, que foi a minha escola, né? Foi minha grande escola. Então eu entrei como estagiária, trabalhei com o advogado lá durante 22 anos, ele trabalhou 44. Então ele conhece, né? Conhece tudo da parte marítima, aduaneira e do direito. Quem que é? Dr. Domingos de Torre. Ah, sim. Já li artigos dele. É, maravilhoso. E uma pessoa, assim, também que eu sou, né, não tenho nem como falar porque eu sou fã dele, enfim. Fico até emocionada, mas enfim. E aí lá eu aprendi tudo que dizia a respeito ao despachante aduaneiro e ao ajudante, porque eu era ajudante, mas não conhecia a fundo, né? Não tinha ainda essa visão, era nova, para conhecer exatamente o porquê da profissão, como ela surgiu. Sim. E também não tinha muitos cursos, né, Flávia? Não, e nem a importância que ela tinha aqui na área portuária, né? Eu era ajudante, fazia direito e entrei como estagiária no Sindicato dos Despachantes. Era isso, né, quando eu comecei. E ele foi o meu
meu mestre para aprender toda a parte aduaneira. Então, falando sobre o que o Rodrigo me perguntou, hoje não só hoje, né? Já lá atrás a gente tem outros profissionais. Então, você tem um ajudante e despachante, que normalmente eles trabalham em comissários de despachos. Muitos anos atrás, quando começou a profissão, que era só o despachante e o ajudante ele era vinculado ao despachante porque eram só os dois. Então, digamos que o ajudante ele era exatamente um auxiliar do despachante aduaneiro, né? E aí você não tinha ainda essa logística toda hoje que você tem de comissárias, agência marítima. Você tinha, mas não da forma como você tem hoje, trabalhando como você trabalha hoje, agregando. E o despachante era uma comissária, assim, estamos antigamente ainda, era um despachante na comissária e um monte de ajudante embaixo dele, ou eram vários despachantes também? Eles não tinham na época nem comissária, eles eram despachantes com escritório autônomos mesmo. Porque o despachante aduaneiro, como nós, advogados e outras categorias, ele é considerado um profissional autônomo. Então, ainda que ele esteja trabalhando e ele pode estar, como eu ou qualquer outro profissional autônomo, pode estar vinculado a uma empresa, não há nenhum problema, ele continua sendo autônomo. Porque é ele que é nomeado pela Receita Federal e ele que tem o certificado digital. É pessoal. Pessoal no sentido de que é outorgada uma procuração a ele, não a comissária de despacho ou a agência ou qualquer outra empresa que agrega esse serviço logístico. Então, naquela época, você tinha muita figura do despachante no escritório, como vocês veem hoje advogados, mas que também hoje já mudou, enfim, mas levando para esse lado, e o ajudante, que fazia essa parte de auxiliar o despachante aduaneiro e de estar trabalhando, porque ele era vinculado ao despachante. Então, o despachante aduaneiro, ele era obrigado, na época, a prestar informações, se fosse preciso, à Receita Federal, porque aquele ajudante estava vinculado a ele. E aí você ficava 2 anos como ajudante. E caso você tivesse intenção de se tornar despachante, se você comprovasse 2 anos através de carteira assinada ou de uma declaração que o despachante colocava que você era auxiliar dele, você podia pedir o seu credenciamento para despachante. Era simples assim. Era simples assim. E aí... Só pedir para virar despachante, alguém assinava e pronto. Você magicamente virava despachante, às vezes sem ter tanta experiência, que 2 anos, né, é pouco para tantas experiências de comércio exterior, né? E sem ter qualificações. Só ter um pistolão, né? O QI, né? Ou QA, né? Quem assina. Mas vamos lá. Ainda estamos antigamente. Antigamente quando que a gente está isso aí? Isso eu tô falando... 2000 e pouquinho? 90? A prova começou a ser exigida em 2013? 2009. A prova? Por causa do regulamento. Sim. E quem que regulava a quantidade de despachantes que tinham no mercado? Vamos fazer uma pergunta mais mercadológica. Porque assim, a Receita que habilitava um despachante. Isso, o ajudante também, ainda é. Então, mas aí se tivesse porque assim, quem já é despachante não quer que apareçam outros novos despachantes. Porque eu tô criando concorrência, né? Tô dividindo o bolo mais. Que a prova ela tinha um papel eliminatório, não classificatório, né? Ela não limitava a quantidade, né? Não, a prova é nova. É 2009. Não, então, aí vamos voltar a uma época que eu também não trabalhava. Digamos que eu conheço a história, que também não é da minha época. Mas enfim, né? Lá atrás, realmente, você só se tornava despachante, isso eu não estou falando nem da prova, estou falando muitos anos atrás, se um despachante saísse, ou porque ele se aposentava, ou porque ele vinha a falecer, infelizmente. Mas era só por esses 2 motivos. Era a Receita Federal que controlava a quantidade de despachantes. Tinha um número muito pequeno. Era um diploma que você recebia na época do presidente da República. Isso, né? Lá em 1940 e pouco. Nenhum de nós aqui... 30 e pouco, eu acho. Olha, vamos na área, mas enfim. A história é essa. Então, lá atrás... Era dessa forma. Então, realmente, havia mesmo um mercado muito fechado, onde normalmente ou era filho, ou era conhecido. Igual o tabelião de cartório, né? Mais ou menos. Tinha que se ter alguma proximidade, vínculo. Algum vínculo, para você até chegar no mercado, entender e conseguir uma nomeação. Né? Porque para você ficar sabendo que alguém se aposentou ou eventualmente faleceu, você tinha que estar no meio e conhecer. A coisa não era como é hoje, que é um edital que é publicado, que qualquer um não, desde que cumpra os requisitos. Desculpa, qualquer um, mas enfim. Que se cumprir os requisitos, pode fazer uma prova, né? Na época, não. Então, era bem fechado. Aí, já ao longo dos anos, como eu mesma já trabalhei em 97, 98 em comissária, aí você já tinha a figura da comissária, e a comissária, ela já veio para angariar esse tipo de serviço. Aí você já começava a ver um movimento mais ligado à logística, que já que adentra mais, né, a área que vocês estão mais acostumados e que vocês já trabalhavam. Então, então só entrava político, né?
E aí começou a entrar profissional. Exatamente. E aí você já viu a necessidade de ter essa comissária. E aí, como você me perguntou lá atrás e eu acabei não respondendo, não existe só a figura do despachante e do ajudante. Você tem hoje uma infinidade de outras nomenclaturas. Hoje você tem o agente de carga, você tem o NVOCC, você tem as próprias agências marítimas que hoje elas têm... inúmeras, né, funções ali dentro, né, porque você vai ter a pessoa que vai vender frete, você vai ter a pessoa que vai negociar, você vai ter a pessoa que vai estar fazendo a parte da logística de saber se a mercadoria que chega aqui, ela vai chegar mais rápido com um custo menor em tal local. Então, a gente chama isso um pouco de logística por esse motivo. Então, você tem outras pessoas que trabalham na área hoje que não necessariamente são despachante e nem precisam ser ajudante. Né? Os cargos de auxiliar, assistente, analista, né? É que o analista de importação, por exemplo, de uma comissária de despacho não faz a mesma coisa do que o analista de importação de um agente de carga, né? São tarefas cotidianas, assim, diferenciadas. Cada um vai agregar ali dentro da sua, do que foi estipulado e dentro do que pode fazer ou não pode fazer, né? Então, porque hoje nós temos... Hoje não, mas enfim, nós temos muitos órgãos anuentes, então você precisa trabalhar com todos os órgãos anuentes, que é necessário para você chegar ao desembaraço ou à exportação de uma mercadoria. Então, como envolve aí uma cadeia muito grande, né, e acho que vocês conhecem bem disso, mas enfim, então você não tem mais a figura só dessas duas pessoas e hoje, normalmente, eles trabalham dentro dessas logísticas, né, eles estão dentro desses locais. Hoje, normalmente, a pessoa que vende o frete também já tem o despachante aduaneiro, que também trabalha, às vezes, com já ajudante, oferece mas um serviço mais integrado, né? Exatamente, que vai agregando serviço para cada vez mais você ter, isso é uma opinião minha, agilidade, que eu acho que é o que o pessoal hoje mais tem interesse, né? A gente tem uma agilidade no desembaraço de uma mercadoria, mas também evitando cada vez mais erros, burocracias, problemas que vão aumentar o custo. Aí você vai ter custo quando você fala de armazenagem, quando você trata de uma sobreestadia dentro de um terminal. Eu quero aproveitar esse tema para fazer uma pergunta, posso? A gente viu na pandemia, inclusive, só para finalizar essa parte, uma coisa que para muitos pode parecer até, né, nossa, mas na pandemia faltava container. Não tinha container, né? Então, você imagina assim, mas como assim? Era pandemia? Sim. Para você ver como essa área, ela demanda muita gente trabalhando em volta dela. É preciso você ter uma logística muito grande e profissionais muito bons. Agora, o trabalho que cada um faz tem a sua legislação específica, o agente de carga, o NVO, o que faz armador, transportador, cada um deles tem o seu regulamento, tem a sua legislação própria, o despachante e o ajudante também, e todos eles respondem o que eles fazem junto à Receita Federal. Exatamente, isso é importante falar. Cada um vai ter a sua responsabilidade, vai responder de acordo com a sua responsabilidade. Então, quando acontece alguma coisa com uma mercadoria, dependendo do local onde aconteceu, o que ocorreu, você vai ter que ver qual foi, em que momento a mercadoria estava, quem talvez estivesse responsável por ela e como isso aconteceu. Então, você tem toda... Esse processo fora do Brasil é parecido com esse modelo que tem no Brasil? Essa quantidade de agentes ou de atores na logística, né? no fluxo da mercadoria, essa quantidade de atores envolvidos é o mesmo fora do Brasil ou a gente complica? Não sei. Eu não acho que a gente complica. O ou descomplica. É porque a gente sempre ouve falar o custo do Brasil e tal, que blá blá, mas eu sei, por exemplo, em sistemas a gente percebe que na tarifação de um terminal de container, a gente complica. Mas aí é regra, é processo, porque a gente quer cobrar tudo no mínimo detalhe, que ficou um dia isso, se tá não sei o que, bota mais isso. Se ficou qualquer pequena variável é apontada e aí tem que ter um baita no sistema, a operação de como tarifar. É como se fosse o telefone antigamente, lembra? Ligação de madrugada, custa tanto, DDD, DDI, na mesma cidade, mas para tarifar isso era complicado. Depois que simplifica, coloca um preço médio, e no fim das contas dá tudo certo e tá tudo tá na média ali. Lá fora os terminais cobram na média muita coisa e hoje a gente cobra tudo fracionado, né? Mas isso é só uma questão de processo ali de um terminal. A gente está falando de cultura envolvida, mas também mas a gente está falando de um escopo muito maior agora. A gente está falando terminal é só um pequeno ator dentro desses monte de atores que estão envolvidos nessa movimentação. É só um ponto por onde passa a carga.
Exato. Essa quantidade de atores existem fora do Brasil também? Então, a figura do despachante aduaneiro existe. Até é surpreendente para algumas pessoas, mas não, ela existe. Às vezes com outro nome, eles são chamados de agentes da aduana lá fora, né? Mas é a figura do próprio despachante aduaneiro, tem a mesma função, opera da mesma Customs maneira. Agent mesmo? Exatamente. E acaba fazendo e operando da mesma forma. São vinculados também às alfândegas ou às receitas, né? E a gente sabe muito disso por causa do OEA, por causa da OMA, tudo isso. Então, a gente acaba tendo essa visão e isso traz para o brasileiro essa noção de que realmente lá fora isso existe e como que eles atuam. Então, existe sim. Talvez... Pode ser, como você bem falou, que determinados locais ou países, eles têm um tipo de processo talvez um pouco menos rígido, talvez um pouco menos complexo. Vai muito também da movimentação do tipo de importação ou da exportação que você vai estar fazendo. Acredito que tudo isso, dependendo dos locais, muda. O Brasil é um grande, né, importador e exportador, né? Se você for olhar aí e verificar, hoje, né, tirando a China, entre outros, mas o Brasil é um dos principais, né? Dentro dessa cadeia toda. Sim. Então, assim, para quem vivencia isso há muitos anos e sempre teve uma relação muito próxima por ter trabalhado durante tanto esse tempo no sindicato, posso dizer a vocês que não, eu não vejo como sendo algo tão complexo e tão burocrático, muito distante do que acontece lá fora. Aliás, vou até, né, fazer aqui um parênteses para dizer que eu vejo hoje a Receita Federal e os órgãos anuentes e os intervenientes que trabalham no comércio exterior tão dinâmicos e procurando uma excelência tão grande na parte de logística e de desembaraço aduaneiro, que muitos, inclusive, se espelham e vêm, né, buscar essas informações. Então, a gente vê complicação na costa leste dos Estados Unidos, um termo que a sindicalização é forte, lá o terminal fecha de noite, briga direto lá com... E aí a gente só olha às vezes pro Brasil e acha que a gente tem aquele... É o complexo do vira-lata, né? Mas, a gente sempre acha que nós somos os piores, né? Os outros são melhores, né? Eu lembro que eu estava falando numa aula, acho que foi nesse sábado, inclusive, na pós. Tem um estudo do Banco Mundial chamado LPI, né? Logistic Performance Index, que eles fazem com 150 países. E eles analisam 6 indicadores de empenho. E um dos indicadores que eles analisam é exatamente a eficiência do desembaraço. Quanto tempo demora para desembaraçar uma carga nos 150 países. O Brasil é bom nesse ranking? Então, quando eu comecei a fazer a dissertação do mestrado, a gente estava em 95. Mas foi na época que estava começando a se falar de portal único, etc, né? Tava péssima a nossa colocação, mas já evoluiu, se eu não me engano, a gente chegou a 60 e pouco, mas ainda tem muito para evoluir. E no próprio relatório, eles também colocam... Grande. Sim. No próprio relatório eles colocam quais iniciativas que cada país está tomando que foram citadas na pesquisa deles como uau, que iniciativa incrível que realmente está dando resultado. E está lá citado o Portal Único, a integração de sistemas do INPE do Brasil. Está citado no relatório do Banco Mundial. Isso é bem interessante, né? E já tem uma grande diferença de resultados, né? Exatamente. Então, lógico, cada país aí vai atravessar, né, acredito que as suas polêmicas, burocracias, mudanças de governo, mudança que envolve uma série de coisas. Então, muitas vezes a gente tem aí uns parênteses, né, dependendo da forma com que o governo está. Mas, no geral, eu acredito que o comércio exterior do Brasil, ele está cada vez avançando, está cada vez mais forte. A pandemia ajudou a fomentar o uso de algumas tecnologias que aceleraram o processo, né? Porque inspeção remota, por exemplo, né? Exatamente. E isso, como é que foi na pandemia? Você que acompanhou, foi fácil de adotar essas ferramentas? Tem os aspectos legais que... são sempre complicados, né? Os aspectos legais, eles não acompanham essa parte moderna. A mesma velocidade, né? Não acompanham. Apesar da legislação nessa área ser dinâmica e mudar muito, através de N resoluções, uma série de coisas, mesmo assim, ele ainda não consegue ter um acompanhamento tão rápido como tem vocês, por exemplo, que são da área de TI, né? A TI, ela é louca. Nossa, tem que acalmar. Tem que acalmar. Tem que segurar o... Eu começo a dar aula de uma ferramenta, antes de eu terminar o semestre, ela já trocou de versão 2 vezes, é uma coisa de maluco. E ficou descompatível, né? Antigamente, na nossa época, eu trocava de versão, mas era compatível. Hoje não, hoje ela vai trocando de versão, aparece coisa nova, eu, caramba. Eu chego lá para dar aula, isso não está mais funcionando, tem que mudar, fazer diferente. Então, aí nessa parte que eu chamo a atenção para esse lado, que a gente tem que tomar um certo cuidado, e talvez a gente se torne um pouco chato, quem trabalha na área do direito, porque puxa
vocês da TI às vezes, justamente por causa disso. Você pode montar um sistema para que cada vez seja mais eficiente e que a carga seja desembaraçada com um tempo menor. Vai ser bom tanto para você liberar container como para liberar o terminal, porque os terminais hoje estão muito cheios, né? Ou sempre estão com uma lotação grande, expressiva. No entanto, você precisa ir buscar as responsabilidades. E aí, para isso, você tem que buscar uma série de pessoas envolvidas nessa cadeia. Então, a legislação, ela tem que estar junto, né? Porque numa mudança ali, numa liberação do CE mercante ou de alguma coisa, mas peraí, quem fiscalizou essa mercadoria? Mas o representante do dono da mercadoria ou o representante dele verificou? A inspeção hoje remota é maravilhosa, mas será que alguém acompanhou? Ou se quem estava lá tinha conhecimento técnico para fazer aquele acompanhamento? Exatamente. Então, essa parte hoje, que ainda envolve a parte bem técnica, do jurídico, da parte até de engenheiro, entre outros mais, ela não pode ficar para trás. Por isso que eu falo, ela não anda conforme vocês na rapidez ou da celeridade que vocês gostariam. Mas a gente também tem que trabalhar com a parte Eu gostaria de ter celeridade nenhuma. Eu gostaria de vender pulseirinha e água de coco na Bahia. É que tem muito jovem na TI, né? O jovem é tudo aloprado, né? Imediatismo, né? Imediatismo. Qual que é a maior discussão que acontece jurídica? Tem algum tema assim que é... A pergunta que eu queria fazer, exatamente. Então faça, desenvolva. Que aí eu vi que há poucos dias você lançou um artigo falando sobre a responsabilidade do despachante aduaneiro com relação à demurrage, né? Porque muitos agentes de carga, armadores, exigem que preencha-se um termo de container onde o despachante fala, olha... Resumindo assim, né? Se o importador não devolver o container, quem paga a demurrage sou eu. Praticamente isso, né? E aí eu vi que você comentou e trouxe todos os aspectos jurídicos. Você pode comentar com a gente como que tá isso hoje? Eu vi isso no vídeo do Max. Viu? Foi isso, exatamente. Porque, assim, sempre teve essa discussão. E eu lembro até hoje que eles mandavam um modelinho, pedia pra gente colocar o logotipo da comissária de despacho e o despachante assinava. Eu falei, gente, mas o documento não foi ele que elaborou. Eu não entendia nada de direito, né? Minha formação é outra, mas eu achava estranho. Tipo, estão me mandando o modelo pronto pra eu colocar o meu timbre, meu logotipo e eu assinar como se eu tivesse escrito aquele documento tudo, né? Como se eu concordasse com tudo. Como que tá isso hoje? E aí você, só pelo que ela... muito bem colocou, olha só quantas pessoas rapidamente ela envolveu num timbre, porque ela citou a comissária, e a gente cita o despachante, a gente cita a agência, para vocês notarem como isso é complexo. E por que eu falo dessa complexidade? Porque o despachante aduaneiro, ele é autônomo, mesmo que ele esteja trabalhando dentro de uma comissária ou em outro local, tá? A gente não precisa chamar necessariamente comissária. Comissária talvez seja o termo que a gente mais use aqui, mas em outros locais que seja numa logística ou qualquer coisa assim. Tudo bem. O que acontece? Você envolve o timbre desse local que foi contratado pelo importador para fazer o desembaraço da mercadoria e talvez ele esteja vendendo outros serviços juntos, o que está tudo bem, talvez ele esteja negociando frete e tal, transporte, algumas coisas do gênero. Aí você tem o despachante, que é a pessoa que é habilitada para fazer o desembaraço aduaneiro e que é quem pode verificar a carga e a mercadoria, porque essa verificação, ela tem que ser feita ou pelo despachante e algumas só, não todas, mas algumas coisas o ajudante pode fazer, mas ele tem uma certa limitação, a legislação limita até onde o ajudante vai e até onde só pode ir o despachante. Mais ou menos como a gente, quando é advogado e tem um estagiário. O estagiário, ele pode fazer algumas coisas, no entanto, dependendo da responsabilidade, você tem que atrelar ao despachante aduaneiro. Então, o ajudante também tem uma habilitação, mas talvez não para aquilo. Então, vamos lá, voltando aí, a gente tem essa responsabilidade. Então, nem tudo pode ser feito da forma com que eles, né, pensam, enfim. Mas aí você tem outros problemas, que é o que acontece com o despachante aduaneiro nessa cadeia toda. Muitas vezes as pessoas não conhecem ou não sabem exatamente como é que funciona essa figura, ou como é que funcionam essas figuras. E tudo bem, eu acho compreensível. Por quê? Porque você lê um timbre de uma comissária ou de uma empresa de logística, mas quem assina é um despachante, que aí eventualmente ou ele é o dono da comissária, como muitas vezes acontece, ou ele trabalha, ou ele é um dos sócios, mas ele é o responsável, mas então eu vou acionar a comissária, eu vou acionar o despachante, eu vou acionar o importador, acionar todo mundo. E aí, a gente tem que pensar no que é realmente isso. É um contrato de transporte, né? E como ficava muito complexo fazer essas cobranças, e a gente entende que às vezes se torna complexo, eles resolveram, né, surgiu-se, digamos assim, o termo de demurrage. Por que eu falo muito sobre isso e bato nessa tecla? Porque ele é um aditivo, ele não é o contrato.
nesse termo, não vão estar as cláusulas de que você fez realmente o contrato. Não é você que está assinando o termo, ainda que você seja o próprio dono da mercadoria, mas não é nesse termo que vão constar as cláusulas do contrato principal. E aí, quando você leva isso para a legislação, por que eu bato nisso? Porque se o contrato é o transporte. O contrato é o contrato de BL, transporte. no caso do marítimo. Exatamente. E ali vai estar consignado exatamente tudo que foi contratado, né? Da forma bem clara e específica. Ali é preciso estar. Então, você sabe o que você está contratando, as duas pessoas que estão contratando sabem, ou se tiver uma terceira pessoa. No entanto, o termo não. O termo, o que ele é? Ele é um aditivo que ele veio apenas para você fazer uma liberação de mercadoria. Olha a diferença. Sim. E o agente de carga não entrega o BL, muitos ainda até hoje. Não entrega o BL se você não entregar esse termo assinado. Aí você fica de mãos atadas, não consegue desembaraçar a mercadoria por causa de um documento. Eu bato assim, desembaraçar não, né? Retirar. E tenho toda uma legislação que me dá respaldo. Porque o que acontece? O armador, no caso, né? Vamos falar na figura do armador, que é mais fácil, que é quem normalmente está fazendo, está impedindo, que você libere a mercadoria. Ele tem outras formas de cobrar, se for o caso. Ele tem o contrato que foi assinado. Ele tem o contrato de transporte. Veja, o termo, ele é só um aditivo. O termo é entre quem? Entre o despachante, na verdade, que é ele que assina, e o armador? Então, o termo, ele surgiu justamente para o transportador, o que está aqui, né? O que vai fazer o transporte na parte terrestre, ou o que vai, no caso do despachante aduaneiro, que vai também direcionar para alguma parte, fazer a liberação dessa mercadoria. Então, por isso que surgiu. Também tem uma implicação aí relacionada às responsabilidades, porque a partir do momento que você retira a mercadoria, e aí você coloca num outro tipo de transporte, vai ser direcionada para outro local, você vai ter aí quem vai responder por isso. Então, tudo bem. O que eu não concordo, não é, o meu problema não está necessariamente em você ter o termo, está na forma com que eles bloqueiam a mercadoria sem a assinatura do termo e a exigência, quando eles exigem, porque esses termos são padronizados, como ela bem falou, e eles obrigam que o despachante assine como solidário. Ou seja, o termo ele já vem pronto. E você não pode alterar mudar a cláusula. Né? E aí você tem um contrato onde você assinou dizendo que a carga é minha e está sendo transportada por você. A gente negociou tudo. A gente negociou o tempo, a gente negociou o valor, negociou absolutamente tudo num contrato. Contrato feito entre duas partes. E é armador então, eu só quero deixar para entender a proporção de quem está de um lado e quem está do outro. É o armador gigante de um lado, com o importador. Impondo isso do lado do... E mais o despachante, O despachante duas formiguinhas do elefante. Está anexado, né? No importador. Isso. Mas pode ser também o agente de carga no lugar do importador. Pode ser o agente de carga, é isso que eu ia falar. Podem ser outros no lugar do armador. Eu estava dizendo o armador talvez para ficar um pouco mais fácil. Mas quem foi que fez... Mas quem tem esse poder de barganha de enfiar goela abaixo o termo é o armador. É o armador, acaba sendo o armador, né? Muitos já disseram que não estão exigindo mais, né? Eles incluíram como uma cláusula do BL. Exatamente. Que é o que deveria ter sido feito desde o começo. Porque é uma briga que a gente tem aí grande por causa disso. Porque aí mas por que o despachante então assina? Porque quando o despachante ele recebe uma procuração, como talvez nós advogados, para ficar mais fácil de entender, ele recebe uma procuração para atuar em toda a parte do desembaraço aduaneiro. Entre elas está a liberação da mercadoria, seja ela na verificação, seja ela na parte da demurrage para que a mercadoria seja transportada, enfim, que chegue no seu destino final, porque não necessariamente será Santos, ou enfim, o que vai acontecer com ela. Então, se ele tem uma procuração e poderes para fazer isso, o regulamento aduaneiro diz que ele pode fazer isso. Existe lá uma cláusula bem clara que diz: o despachante aduaneiro pode assinar termos. Então, por que ele não assinaria? Veja, a questão não está no fato dele assinar, porque ele não assina como dono da mercadoria, ele não assina como sendo a pessoa responsável por aquele contrato, ele não está no contrato principal, porque ele não aparece, não tem por que ele aparecer. Ele é o representante do importador, ou do exportador, no caso de exportação, mas no caso ele é o representante. Por que ele tem que assinar? E se quando ele assina em nome de, que é de alguém que está realmente fechando o contrato, ele tem que se dizer solidário. Mas se diz, porque eles colocam essa cláusula. E o nosso judiciário, e aí eu sinto dizer que é uma pena... É como se um advogado fosse solidário com a pena de um réu, né? Se eu tivesse assinado... Eu sou advogado dele, vai ser preso junto. Se não achar ele, né? Bem isso. E se você estiver defendendo um CNPJ, é mais fácil chegar no CPF do que chegar no CNPJ. Mas foi essa a questão que eles encontraram. Como muitas vezes os importadores, enfim, por motivos diversos, acabavam desaparecendo. E hoje não.
Hoje, inclusive, eles cobram muito rápido a demurrage, porque a gente já discutiu no judiciário há muitos anos uma questão de prescrição, que você só tem 5 anos para cobrar. Então, antigamente, eles cobravam isso depois de 10 anos, enfim, aí virava um acúmulo. E hoje não, hoje eles já sabem mais, então eles cobram rápido. Então, em 1, 2 anos no máximo, eles já estão... Em 1 ou 2 anos no máximo, eles estão cobrando. Você vê como ainda demora e como isso aumenta, né? Porque a gente está falando aí em valores altos, valores, né, em dólar, enfim. Por dia. Exatamente. Aí o que acontece? O despachante aduaneiro, ele assina esse termo, no qual é só para ele liberar, veja. Não faz parte do contrato. É um processo, uma etapa administrativa para ele, né? Porque assim, sem isso não anda. E ele quer liberar logo. É um termo de adesão, a gente chama inclusive de termo. Por isso que ele não é contrato, ele é o termo. Ou seja, ele está sendo... ele está adesivando alguma coisa que está no contrato, para ficar mais claro. Por isso que a gente chama de termo adesivo. Ou seja, ele está acompanhando o contrato principal, no entanto, ele não é o contrato, né? Só que quando ele assina isso e consta essa cláusula de solidariedade, o judiciário, ele é unânime. Mas é Brasil isso? Ele é unânime em culpar o despachante aduaneiro também. Unânime. Bastou o termo estar assinado, não existe nenhum que tenha dito assim, que eu tenha visto dizer alguma coisa no sentido, não, o despachante aduaneiro então não vai responder solidariedade. Não, assinou o termo. E aí, de muitas brigas, de muitas discussões no judiciário, enfrentamento e tudo mais, para eles resumem de uma forma muito básica. É uma transferência de responsabilidade bem... Vocês locaram aqui o espaço e eu, Flávia, entrei como fiadora. Quis entrar, me deu vontade, eu quero ser solidária de vocês. E, porventura, se vocês não pagarem a locação, eu vou pagar também. É mais ou menos isso. Eles simplificam tudo isso que eu falei, de toda uma legislação, em algo assim. Assinou o termo, é solidário. É por isso que hoje eles estão tão reticentes em assinar, né? Porque eles sabem que a corda vai estourar sempre pro lado mais fraco. Mas estão discutindo isso há quanto tempo já? Ixi. Desde que eu desde que existe demurrage, existe essa discussão. Ixi. Porque é tão injusto, porque, veja, o despachante, além dele não ter nenhum tipo de responsabilidade, porque a mercadoria não é dele, ou seja, ele não está tendo nenhum lucro, ele só está tendo prejuízo. Mas eles fazem o que, o despachante? Porque vai vir uma bronca que ele não consegue segurar depois, né? E com que frequência? Tem caso que você conhece de alguém que foi, sei lá, preso? Não, preso não, mas multas sim. Multas altíssimas. Multas que chegaram a fechar empresas. Multas de 1 milhão. O que a gente fazia bastante é tentar acompanhar ao máximo a devolução do container. E né, fazer uma minuta, fazer um controle disso, mesmo quando não era a nossa transportadora que fazia. Quando era outra transportadora que o cliente contratou, e a gente pedia, olha, devolveu, cadê aqui né, a minuta da entrega do container vazio? Porque depois, se esse container não aparecer, eu sei que nós, né, despachantes, iríamos ter que responder por isso. Então, a gente acompanhava a devolução do vazio. Mas é uma coisa que está com a transportadora, está com o importador. Se ele não devolver, o que eu vou fazer? Né? Exato. Esse é o problema. Exatamente. É um problema grande. Tem muitos que foram assim, são até hoje muito prejudicados por causa disso. De fechar a empresa, inclusive, né? Hoje eu posso dizer para vocês que a ANTAC está com um olhar um pouco mais... Cuidadoso. Eu acho que ela começou a compreender mais, ela tem analisado isso, ela já tem dado algumas... ela decidiu em alguns, a gente chama de acórdão dentro da própria ANTAC. Mas a ANTAC é um órgão executivo, não é? Ou não? Porque é regulador, mas ele aplica, né? É regulador na agência, né? Então, tudo bem, mas do executivo, legislativo, judiciário, ele é um órgão executivo, não é? Na verdade... sim, é do governo. Sim, na verdade, digamos assim, talvez seja isso que você esteja querendo, talvez, perguntar. Realmente, a decisão da ANTAC não vincula o judiciário. Isso, o judiciário, o judiciário não é obrigado a se vincular ao que diz a ANTAC. De fato, é verdade. Mas apoia uma... Mas a gente começa a ter... Quando ela regulamenta, isso a legislação acaba usando a regulamentação dela. Sim, se baseia muito. Desde que não fira... não desdiga alguma lei. Até porque, como ela entra aí para fazer toda essa parte de regulamentar tudo isso, ela está muito mais próxima do que está acontecendo. Da realidade. Né? Do que talvez o judiciário, que está um pouco mais distante. Então, o judiciário ele tem um olhar, digamos que, de ponderar muito o que a ANTAC... qual é o pronunciamento dela com relação a isso. Aí, por que isso não está escrito lá? Porque não teria por que estar. Por que ela vai regulamentar a figura de alguém que, de fato, não é o contratante, né? Então, em tese, ela regulamenta em alguns artigos, onde ela coloca, inclusive, o agente de carga, não só o despachante aduaneiro, ou seja, qualquer pessoa terceira envolvida não é responsável. No entanto, aparece com esse termo, justamente porque a legislação ela é um pouco abrangente. Então, o que eu vejo é isso. Eu não vejo que a cláusula da ANTAC é suficiente para que você
não tenha uma ação no judiciário, que essa ação, porventura, não possa vir prosperar. Mas eu vejo hoje um olhar bem diferente e muito mais próximo do que a ANTAC regulamenta e do que ela decide. Porque como ela regulamenta toda a parte que diz respeito aos terminais, às agências, toda a parte do transporte marítimo, como é ela que faz toda essa supervisão e regulamenta como isso deve ocorrer, toda vez que tem alguma mudança, é através dela que a gente vai estar vendo e ela que vai estar fiscalizando, digamos assim. Não tem bem o nome de fiscalizador, no entanto, para regulamentar, ela precisa fazer uma certa fiscalização e saber se os terminais ou se as pessoas que estão operando estão cumprindo as normas que o Brasil exige, enfim, que está dentro do padrão. Então, eu acredito que hoje a gente está conseguindo, junto à ANTAC, que eu acho muito importante, a gente ter uma visão mais próxima, porque antigamente a gente não tinha muito com quem falar ou com quem discutir isso. A gente não tinha, assim, digamos que, órgãos que fossem voltados a estarem próximos dessas pessoas ao ponto de entender muito bem como isso funciona. Então, eu achei esse ponto da ANTAC estar próxima. A gente, no ano passado, a gente teve essa impressão. A gente é meio reticente assim, com o governo e a gente teve uma impressão muito boa, né, quando a gente teve contato lá com o pessoal da ANTAC e a preocupação deles. E, porra, a gente dava um monte de... E do Ministério da Infraestrutura. Um monte de terminal, pessoal, atores grandes. E eu e o Ricardo, a gente estava ali no meio, junto ali e tal. E eles... E a gente é muito envolvido com o setor produtivo, assim, mas não com político, né? Aí eles chegavam lá e queriam saber, do nosso ponto de vista, o que vocês beliscam ali com o governo? Com receita, com tal? Onde que é ruim? Onde que tá ruim? Onde que pode melhorar? Então a gente olhava assim, pô, aí você respondia, aí passava 1 ou 2 dias, o cara voltava no outro lá, era o Otto, na época, era o Otto, o Nery, né? Caraca, o Eduardo. O Edu, Nery. E eles preocupados, você vê que ele estava interessado. Então, no mínimo, entender a realidade ali e não era entrar por um ouvido, sair pelo outro, não perguntar por perguntar, eles realmente estavam interagindo, davam feedback, era bem legal. Exatamente, é isso que eu tenho acompanhado. E aí eu vou fazer aqui já, aproveitando essa sua, né, deixa, eu sei que não é uma pergunta, mas vamos falar sobre isso. O que foi que eu vi acompanhando isso? Esse olhar do público com o privado, né? E aí, falando um pouco sobre isso. Eu não sei se vocês chegaram a acompanhar, ou se vocês tiveram conhecimento, como começou, vou dar aqui um exemplo da área de vocês de TI, o ISPS Code, como que ele começou a ser desenvolvido. Em 2003, quando esse projeto chegou aqui, foi apresentado, né, na antiga Codesp, que hoje virou Santos Expo, era uma coisa assim de você sentar, até para os dias atuais, tá? Isso 2003, de você sentar e falar, nossa, mas que projeto maravilhoso. Era maravilhoso mesmo, assim, muito perfeito. A colocação, se viesse a funcionar daquela forma, se ele fosse atender daquela maneira, uma coisa que você ficava sentado assim e falava, nossa, magnífico. E veio de onde o SPS Code? Então, foi internacional mesmo? Mas quem desenvolveu foi a USP, na época eles contrataram, né, um pessoal muito, né, com um conhecimento enorme, mas na questão de programas e de engenharia. E aí, quando eles fizeram toda aquela apresentação maravilhosa e chamaram todos os órgãos que trabalham com a área portuária para conhecerem o projeto, todo mundo aplaudiu, no final falou assim, tá, mas onde é que entra o transportador? Onde é que entra o despachante aduaneiro? Onde é que entra o agente de carga? Não entrava ninguém. Por quê? Porque os processos, eles começavam muito de cima para baixo. E fizeram sem perguntar nada para ninguém. Sem ouvir as pessoas. O usuário. Historicamente, aconteceu. Mas não é nem só o governo, às vezes o setor produtivo faz isso. Sim, exato. É por isso que eu estou comentando. Eu dei um exemplo. É porque a gente que é da área de TI, a gente sabe que vocês, usuários, vocês estão sempre errados. A gente não quer ouvir vocês. Não quer nem ouvir, já vai. A gente quer. É para vocês usarem, mas a gente faz o que a gente quer. Brincadeira, mas contém ironia. Mas é aquilo. Aí acabou que, até hoje, ele não chegou a funcionar da forma porque ele foi idealizado. Não, entendeu? Por quê? Porque ele esbarrou numa série de que não foi pensado. Você viu acontecer com o Ciscarga, entre outros. Então, como eu acredito que ocorreram muitas dessas situações,
Eu acho que hoje eles mudaram. Mudaram não hoje, né? Eu vou falar um pouco atrás já, porque o Portal Único ele começou a ser desenvolvido em 2014 e tudo mais. Mas vamos falar um pouco lá atrás. Eu acho que esse olhar do público e privado começou a se aproximar. Eu acho que as pessoas começaram a tirar esse lado do que o público não liga para nada, não vai me ouvir nunca, não quer saber de mim, não vai prestar atenção no que eu estou falando. Talvez a parte de TI, a parte de informática, a parte de vídeo no YouTube nos traz essa aproximação maior. Porque hoje, as agências reguladoras, tudo, né? O STF, você pode assistir. Você pode assistir uma reunião da ANTAC, né? Então, talvez essa proximidade que hoje vocês falam, falei com o Eduardo, talvez lá atrás, como você não tinha isso, talvez você se sentisse um pouco mais inibido, talvez você não achasse que você poderia. Você não encontrasse esses canais tão abertos ou talvez tão próximos. Hoje, como às vezes até num comentário ali que você de repente escreva no YouTube, alguém olha, alguém lê, alguém talvez se interesse. Silenciosamente ele pode estar influenciando. Exatamente. E antigamente a gente não tinha isso. Então eu acho que hoje essa visão, ela está muito mais próxima. E eles também têm essa intenção de escutar muito mais hoje o setor privado e entender a real necessidade na hora que eles vão elaborar um projeto. Até a própria DUI e do INPE foram construídas assim, né? O DUI é um exemplo por isso que eu ia chegar na DUI, exatamente. Para chegar no Portal Único que eu ia comentar com vocês. Eu dei um exemplo lá atrás de um programa maravilhoso, mas que nunca chegou a ser colocado efetivo. Não que ele não funcione, não é isso. É óbvio que a gente sabe que ele funciona. Mas nunca da forma com que ele foi apresentado em 2003 e era maravilhoso. E outros também que não foram, como até o Ciscarga, que esbarrou em várias questões aí, tiveram que fazer muitas alterações e mudanças. Aí começa a ficar aquelas coisas que vai juntando aqui, juntando... A gente sabe. Né? Puxadinho. E aí ocorre essa parte que você falou lá no começo, dessa burocracia, de às vezes você não conseguir liberar, porque às vezes você tem que entrar num sistema, no outro, olhar aqui, olhar... Imagina, né? Então, às vezes, tudo isso atrapalha. Aí, com esse olhar, talvez muito mais próximo, trouxe essas vontades que eu hoje enxergo com um olhar muito otimista. Eu já venho enxergando isso desde a época da pandemia. Na pandemia eu participei de alguns, tive, né, a possibilidade de alguns fóruns que trataram sobre esses assuntos, onde muita gente estava com um olhar bem pessimista com relação aos problemas da pandemia, e eu sempre trouxe um olhar mais otimista, porque eu estava vendo que estava ocorrendo uma mudança, mas que a mudança, na verdade, ela já estava vindo. Digamos que ela acelerou. Né? Então, talvez a pandemia tenha acelerado coisa de 2 ou 3 anos, mas algumas coisas que já estavam sendo desenvolvidas, e com a pandemia isso se tornou um pouco mais rápido. Eu acho que a aceleração, pelo menos nos processos de TI que a gente... nos processos de TI que a gente se envolve, foi justamente tirar... a preocupação desnecessária com detalhes e burocracias. Não, vamos direto, vamos atender 95% dos casos vão por esse caminho aqui, vamos atender, deixa isso de pé, e depois a gente trata as exceções, e aí muita coisa acho que saiu do papel e conseguiu ser implementada de maneira bem rápida. Exatamente, porque o que eu vejo hoje, que a preocupação de todos esses órgãos, né, todos que eu digo, mas... unificando tudo de uma forma geral, está muito mais voltada para uma liberação rápida, para eles hoje estão muito mais preocupados com o pré, ou seja, com uma verificação, e para você ter certeza que aquela empresa que está operando, ou aquelas que estão operando hoje, elas estão dentro de uma, digamos que não é bem uma qualificação, mas que elas cumprem determinados requisitos, que hoje a gente tem a figura do OEA. Sim. Justamente para quê? Para você trazer uma celeridade para esse custo Brasil, para que ele diminua na cadeia, para que o Brasil suba de 65, né, ainda mais, mas que ele tenha como ainda fazer essa fiscalização. Porque a fiscalização ela não precisa ser feita necessariamente com o bloqueio da carga ou com a mercadoria parada. Lógico que tem que ser feita para alguns casos, evidente. Não todos, porque alguns você vai resolver depois num pós-desembaraço. Né? Você tem como cobrar aquela empresa, você tem como autuar essas empresas, você tem como ainda fazer essa fiscalização, independente da mercadoria ter sido liberada ou não. Por que eu digo isso? Porque nem toda mercadoria que é apreendida, e por que ela é apreendida, é porque ela é nociva, ou porque representa alguma coisa que não é correto da forma que a gente entende da legislação, itens falsificados, contrabando, entre outros. Não, muitas vezes o que você vai discutir, e você pode discutir depois, é, por exemplo, um ex-tarifário, e aí falando sobre ex e tudo mais, são benefícios fiscais, e esses benefícios, eles mudam muito, mudam conforme o momento, conforme a necessidade da indústria aqui ou lá fora, é muito volátil. Então, às vezes, você trouxe uma mercadoria com determinado ex-tarifário, que aí você vai ter algumas isenções, no entanto, você
possivelmente, talvez não tenha classificado corretamente, e aí depois a alfândega se verificar isso, mesmo que a mercadoria tenha sido embaraçada, a questão não está na mercadoria, a mercadoria está ok. A questão talvez está no fato de que o imposto não foi pago corretamente. Você tem como fazer essa cobrança. Mas você não precisa ficar com aquela mercadoria parada. Então, ela não precisa ocupar um local num container, ela não precisa ficar num espaço dentro de um terminal. Ela pode ser entregue. A questão não está nela. Ela está ok. A questão está, às vezes, em quem classificou, na forma com que foi classificada. Então, quando você analisa tudo isso e toda essa parte da legislação, eu acredito que o Portal Único e tudo que eles vêm pensando hoje, e pelo que eles dizem, falam o tempo todo, eles mostram que eles estão muito mais empenhados em trabalhar hoje, nesse pós que eu digo, em fazer essa fiscalização quando necessária após o desembaraço, do que a retenção da mercadoria o tempo todo. Pelo menos é o que eu acho, né? É a minha visão. Flávia, falando em retenção, e essa parte que você comentou, né, da declaração correta, às vezes a pessoa está querendo usar um ex-tarifário, mas está usando a NCM errada, que não teria direito àquele ex, alguma coisa assim. A gente teve uma alteração no ano passado da parte de valoração aduaneira. Eu sei que, Mara, que você gosta bastante também de comentar, né? E foi assim, a gente monta as aulas, né? Vai dar aula, e aquilo que vocês falaram, né? Muda o jogo no meio do caminho. Você pode comentar um pouquinho sobre como foi essa alteração? Porque, assim, a Receita Federal tinha um entendimento com a IN 327, lá de 2003, sobre a capatazia no valor aduaneiro. Aliás, o termo capatazia é um nome bem antigo, né? Moderninho. Exatamente. O THC, né? Que entrava... Ai, capatazia. Fica moderno. Ai, capatazia. Ai, capatazia fica moderno. Dá uma gourmetizada. Exatamente. Essa capatazias que entrava e o Brasil entendia que a de destino deveria entrar no valor aduaneiro, sendo que o acordo de valoração aduaneira lá do GATT falava que não, é só até o porto e não depois do porto, né? Você lembra como que tá isso agora? Já está totalmente... Porque, assim, até mesmo a padronização de sistemas, que às vezes já estava programado para puxar aquele valor para dentro do valor aduaneiro, para aplicar as alíquotas de tributo, tiveram que chamar a galera do TI e falar, agora esse aqui não entra mais, é só o de origem, de destino não entra. E era um trabalho, até os alunos agradecem, né, na hora de calcular os tributos, porque você tinha valor da mercadoria, valor do frete, valor do seguro, taxas do BL, tudo em dólar ou em euro, né, e tinha a bendita das capatazias em reais para você somar com tudo isso. Então, você tinha que converter para depois somar. Então, era uma etapa mais do cálculo. Nas aulas, eles agradecem que foi tirado, né? Aí é que entra a parte que o Rodrigo, que vocês comentaram nas mudanças das nomenclaturas. Então, o que acontece? Essa é uma discussão que veio agora com a IN, que alterou a parte toda de valoração aduaneira, que já vem somando um pouco ao... na verdade, essa legislação, ela já vem com o perfil do INPE e do que já está trazendo dentro do Portal Único. Então, na verdade, já vem ali conciliando melhor a parte que a Receita Federal hoje tem de fazer, que é essa análise muito mais de risco, de tributo, do que essa parte de ficar só parando mercadoria e tudo mais, né? Que ela vai continuar fazendo, mas talvez de outra forma. E aí, o que acontece? Já existia uma discussão muito antiga, isso lá atrás, de todos os tribunais, no sentido de que você não deveria comprar capatazia na hora que entrava, na parte do destino, não dentro do valor aduaneiro. Você não vai deixar de pagar, você vai continuar pagando. Exatamente. Mas ela não entra mais na base de cálculo dos tributos, né, do valor aduaneiro. Exatamente, porque aí o valor aduaneiro, a gente tem que entram alguns tributos, inclusive ICMS e a própria Marinha Mercante, né? E aí, ela fazia parte também. Então, você muda todo um valor. Então, como muito bem você falou, não é que você não deva ou deva pagar, porque há quem discute, não, mas eu estou prestando um serviço, tenho que cobrar, né? Tudo bem, mas no caso, como você já chegou no seu destino, qual seria a lógica de você cobrar isso dentro do que vai agregar o valor aduaneiro da mercadoria? Que você vai fazer a valoração da mercadoria. Não tinha, porque já chegou no destino. Exato. Então era algo que acontecia aqui, já em solo nacional. E a própria legislação estava escrito até chegada ao porto. Só que o próprio sistema ele não entendia. Mas assim. Aí é que tá. Quando a gente fala disso, agora que mudou. Na verdade, o que mudou foi... trouxe uma clareza e talvez esclareceu uma má interpretação da legislação. Exatamente. Porque sempre esteve escrito até.
Sempre estava escrito que era terra, né? E tudo bem, como eu falei, aí coloca, não coloca. ICMS também, tinha gente que botava, tinha gente que não botava. Tinha ICMS aqui que colocava capatazia, tinha ICMS de outros estados que considerava sem capatazia. É um negócio, assim, que você tem que ir a fundo. É uma loucura típica. É um manicômio né? tributário. Não é um negócio assim que você fica ali pensando e é um negócio muito complexo. Mas eu concordo com você que eu acho que ela veio para esclarecer de vez, às vezes você precisa escrever. Né? Por exemplo, se você colocava a capatazia até o destino, não funcionou, a capatazia não pode ser cobrada depois que chega. Veio assim, o artigo foi claro, não pode. Isso, e aí exatamente. agora a gente sabe que eles estão encontrando outras formas de cobrar, só que já não mais no valor aduaneiro, né? Eles vão cobrar, mas de uma outra maneira que já não eventualmente entra. É uma discussão antiga, são discussões que entram. Aí você tem a discussão da parte de cabotagem, se já está aqui, se quem foi que fez, né? Quem recebeu, se a parte que levantou, tirou o container para fazer essa cobrança, se era ainda da parte do que você contratou lá fora para a parte que está aqui, enfim, existe uma... Inclui-se até os incoterms nessa discussão toda, né? Exatamente. Até que ponto é a entrega do FOB, do CIF, Exatamente. Isso tudo funciona muito bem. Mas o que eu vejo é que você precisa ter aí hoje uma interpretação de toda essa legislação de uma maneira muito clara. É bom você ter pessoas que são especializadas nisso. Às vezes as pessoas não gostam de investir nisso. Exato. Ou talvez elas não valorizem esse tipo de investimento. Porque a gente trabalha muito com o fato quando ele acontece e depois que ele acontece, né? E aí muitas vezes você tem realmente poucas coisas a fazer ou quase nada. A não ser às vezes pagar ou ter multas, enfim. Mas quando você trabalha isso, e aí é que eu acho que quando você fala lá atrás, e até hoje se fala muito sobre as mudanças, vai acabar o despachante aduaneiro, vai acabar o ajudante, vão acabar os comissários. E tem esse papo? Tem? Tem, ó. Falaram que vai ser substituído pelo chat GPT. Desde que eu comecei na área, eu escuto falar isso, né? E sim, não é que as coisas acabam ou que elas não acabem. Eu acho que vai muito de como você vai se adaptar a isso. Exatamente. Então, sim, talvez o profissional que entregava papel, de fato, não exista mais, mas não quer dizer que ele não vai existir a profissão dele. Sim. Se ele se adequou e se ele se tornou um especialista em tudo que envolve isso, claro que ele vai continuar existindo. Exatamente. Né? O importador e o exportador, ele hoje tem como custo tudo isso. Então, para ele é muito mais fácil ele contratar uma empresa totalmente especializada nisso, que vai lhe dar a garantia de que o serviço vai ser bem feito, do que ele ter isso dentro da própria empresa, especializar. Exatamente. Acontece sempre quando principalmente a tecnologia substitui trabalhos muito manuais ou repetitivos, acontece não a extinção daquele papel ali muito operacional, acontece a especialização dele. Exatamente. Quem fica parado, obviamente, o mercado movimenta ele sozinho, mas quem tem que entender que a coisa está mudando e se adapta e tenha conhecimento daquilo ali, aí ele se especializa mais, ele fica no profissional, ele usa melhor aqui a caixa dele. Aquilo que o ser humano foi criado, né? Então não para fazer um trabalho repetitivo. No geral, em tudo isso que a gente acompanha, e nós acompanhamos de perto, porque são anos trabalhando na área, né? Todos nós aqui trabalhamos há muito tempo. O que eu vejo é isso. É sempre uma mudança. Essa mudança, às vezes, ela é um pouco mais lenta, às vezes ela vem um pouco mais rápido, que foi o caso da pandemia, que talvez acelerou alguns processos. Alguns que já estavam para serem implementados, talvez tenha tido aí uma parte um pouco mais rápida. E as pessoas, e aí na minha área, em qualquer uma área, né? Se a pessoa não está... atenta, se ela não está fazendo curso, ela não está se especializando, se ela não está propondo novos serviços, se ela se coloca só dentro de uma caixa, realmente não vai ter espaço para muita gente. Aí não é só um ou outro, é para vários. Exatamente. Né? Mas o mercado tem mais maturidade? Você comentou aí das pessoas terem o apoio, o know-how do direito aduaneiro por trás das operações delas ali, como uma consultoria ou como alguma assessoria. As empresas hoje no Brasil têm essa maturidade ou elas continuam chamando as empresas, por exemplo, do teu escritório ou do escritório aduaneiro, só quando o bicho pega? Hoje você começa a analisar aí uma mentalidade, uma alteração é muito pequena ainda. Eu vejo minúscula perto do que ela teria potencial para crescer. Aí eu vou falar até sobre um evento que nós tivemos a oportunidade de estar junto, que foi da própria arbitragem, né? Um negócio que já existe há muitos anos e que já poderia estar funcionando de uma outra maneira e traria, uma celeridade e uma diminuição de custo enorme, mas que a cultura ainda não permite que isso ocorra. Então, eu ainda trabalho muito no pós e no durante o despacho. Gostaria muito de trabalhar com outras empresas,
trabalho com algumas, mas gostaria de trabalhar muito mais nesse trabalho preventivo, nesse trabalho anterior. E aqui eu vou só, né, dar um pequeno exemplo, porque isso para mim é um pouco rotineiro, mas, por exemplo, semana retrasada mesmo, um cliente que estava trazendo um X, uma máquina com X, e aí quando a máquina chegou, ele pensou no X, mas naquele momento ele não sabia se funcionava ou não. A pessoa não era despachante, mas a pessoa que estava ali prestando as informações informou a ele que precisaria pedir uma concessão e tudo mais. Aí ele fez uma análise rápida e falou, não, mas se tiver que pedir a concessão, vai demorar uns 45 dias e tudo mais. E aí essa pessoa, não o importador, mas essa outra, ainda teve, né, uma rápida de me questionar ou de me perguntar, rapidamente eu mostrei a ele que aquela máquina naquele ICM já tinha X, o X já estava deferido e está deferido até 2025. Isso significa que ele não precisa pedir a concessão. Já pode usar. Ele já pode usar. Desde que ele apresente e que esteja, a máquina venha com tudo que está naquele X, ele pode utilizar. Então, você vê, é uma economia absurda. Por falta de conhecimento, talvez ele deixasse de usar um super benefício. A máquina era de 3 milhões. Dessas, né? Se alguém pagar imposto a mais, o governo não reclama. Não. Não, a conta que ele tinha feito, e ele estava certo em fazer, a máquina era avaliada em mais ou menos 3 milhões. Então, ele pensou o seguinte, se eu tiver que pedir um X, a concessão, como ele imaginou que seria o pedido, o pleito, né, porque ele não sabia que o pleito, porque ele não sabia que o NCM dele, o X, já estava em vigor e estava até 2025, para ele fazer esse pedido, ia demorar mais ou menos uns 45 dias. A mercadoria já estava aqui, só estava aguardando o registro e tudo mais. Ele falou, bom, o que eu vou gastar de armazenagem, de demurragem não vai compensar o que eu vou talvez conseguir com X. Né? Exatamente. 45 dias que ela poderia estar usando a máquina. Sim. Exatamente. Fora tudo isso. Então ele pensou, não, então eu faço talvez por uma pós, mas não. Mas aí rapidamente a gente conseguiu e ele fez. Então eu acho que quando você consegue atuar junto com o profissional que está ali atuando diretamente com o importador e com o exportador e com alguém que conheça a matéria no momento um pouco antes, você tem assim uma infinidade de ganhos. Né? Porque esse tipo de especialista vai poder orientar, por exemplo, até o uso de um regime especial, né? Exatamente, drawback, admissão temporária, como elas acontecem, ICMS, a gente tem inúmeros e as pessoas não são obrigadas a conhecer tudo, lógico que não, mas se elas sabem aonde elas vão buscar essas informações, elas conseguem ter diminuição de custo, diminuição de armazenagem, uma celeridade muito mais rápida. Então, eu acho que o que hoje, já que está tudo tão rápido, que a gente tem vocês na área de TI, para colocar isso tão rápido e funcional, a gente precisa hoje buscar isso. Exato. A excelência nessa parte de trabalhar exatamente o que pode, o que não pode, o que é permitido, o que não é, o porquê que é. Sempre muda. O Brasil está sempre fazendo assinando novos compromissos lá fora, e aí muda. Mercadorias que hoje não tem, mas que possivelmente vão ter X, porque você não tem na indústria aqui, por que elas vão vir. Então, se você tem alguém que está sempre atuando, que está sempre antenado em tudo isso, veja só, ele vai ter uma diminuição de custo que vai compensar o que ele vai gastar com aquele profissional, ou com aquele escritório, ou com aquela empresa que vai estar fornecendo. Compensa várias vezes, né? Multiplica-se, né, o quanto ele vai ganhar. Exatamente. Então, a palavra-chave seria excelência. Especialização para trabalhar com excelência. Eu acho, porque como hoje, a gente tem a parte da TI hoje, que está muito mais rápida, tudo muito mais sério, o que você vai ter de grande impacto aí? Exatamente isso. Você saber fazer uma classificação, você saber fazer valoração aduaneira, que muita gente ainda não conhece, não sabe, que antigamente não era tão exigido. Sim, a legislação já existe há muito tempo, o GAT existe há muito tempo, mas talvez ela não tivesse a figura que ela vai ter hoje com a do INPE, porque você não tinha essa necessidade. Como a mercadoria possivelmente ela ia ficar numa verificação, você já ia, né, fazer todo aquele olhar para a valoração aduaneira, talvez você não tivesse tanto impacto. E hoje você tem, né? Muito legal, muito legal. Olha, aproveitando, vou falar aqui para esta câmera, 1 ou 2 ou 3 ou 3. Aproveitando, gente, você acha que a profissão de despachante aduaneiro, ela vai sumir ou não vai? A nossa opinião aqui é que não é que vai sumir, é que está se modificando, né? Precisa se especializar, está melhorando. E aí existe... Despachante de PT. Ai, despacho. Não é ai, despacho. Inclusive, a gente tem um vídeo no canal falando sobre a profissão de despachante aduaneiro, que conta mais algumas curiosidades, tá? Então não deixa de conferir. Muito bacana, por sinal. Olha, a opinião da especialista, gente. Essa vale ouro. Tanto que fala sobre despachante, como também, com muita propriedade, né? O delegado, o
delegado adjunto da Receita Federal falou há Verdade. pouco tempo, então eu não vou nem me arriscar a falar sobre o que eles falaram com muita propriedade. Eles falaram bastante, inclusive, sobre essas mudanças, sobre o despacho, sobre água, então assistam que também é muito interessante. O episódio do podcast, Tá né, muito com os legal. delegados da Receita Federal. É verdade. Flávia, a gente está se encaminhando para o nosso finalzinho, infelizmente. E, assim, a gente queria que você contasse rapidamente, se você lembra de algum perrengue que você já passou no início da carreira ou durante a carreira, alguma coisa assim, falando, nossa, não sei como é que eu saí dessa. E dicas para quem está nos assistindo, para quem deseja atuar nessa área, porque ainda percebe-se que é difícil encontrar cursos especializados nessa área aduaneira, né? Exatamente. Eu tive, inclusive, no curso técnico, uma aluna formada em Direito, advogada especializada na parte tributária, advogada tributarista, e ela veio fazer o curso técnico em Comércio Exterior para entender melhor como eram essas etapas do despacho. Então você vê que tudo que eu falei... Concorda plenamente, tem né? Combina congruência. plenamente. Então, assim, dicas para quem quer atuar nessa área. E no finalzinho você contar um pouquinho da Flávia fora da área de atuação. Falando um pouco sobre perrengue, para o tema ficar um pouco mais leve, não foram muitos, mas alguns que se tornam até engraçados. Durante algum tempo a gente tem um olhar assim de você querer muito, né, resolver o problema do despachante ou do cliente e tudo mais. Então, eu passei por situações assim que hoje eu olho para trás e falo, meu Deus do céu. Que situações, Flávia? Assim, de situações da pessoa vir brigar e dizer, não, a mercadoria foi parada, mas não pode estar parada, o fiscal parou errado, não sei o que, tá certo, não sei o que. Mas qual é a mercadoria? É luva cirúrgica. E luva cirúrgica tem uma certa isenção. Não, tudo luva cirúrgica, tá tudo certo. Olha aqui, a papelada estava perfeita e a mercadoria está parada. Por que param essa mercadoria? Que é um absurdo. E eu entrando na alfândega, toda, né, com a certeza, sangue nos olhos. Lá, não, essa mercadoria tem que ser liberada, porque é um absurdo. Escuta aqui. Nós estamos gastando dinheiro de moço. E aí o editor me olhando, doutora, dá um pulinho aqui então, você quer dar uma olhada na luva cirúrgica? Dá uma olhada na mercadoria? Sim, lógico, evidente. Evidente, até porque você precisa liberar essa mercadoria. Toda uma imediatamente, propriedade. Inclusive, né? Você tá errado. Abri o container, só tinha bisturi. Caralho! Mas é esse container mesmo? Tem certeza? A doutora vai continuar... O cliente jurou que era luva cirúrgica. Eu e o despachante, os dois, com cara assim, ó. Porque na nota tava, né? Tudo luva cirúrgica, gente. Né? E aí eu... Falsa declaração de conteúdo, eu e o despachante, a gente não perdimento. sabia nem onde a gente colocava, assim, ó. São as luvas do Edward Mãos de Tesoura. Boa. Mas assim, Tem situações inusitadas, assim, que eu já passei, que máquina, mesma coisa, insistindo que a máquina não era usada. Mas essa máquina não é usada, não tem por que parar essa máquina. Imagina, essa máquina nunca foi usada. Olha aqui, a nota, tá tudo perfeito. Nova na caixa. A máquina só não tinha nada que sobrasse nela que parecia que ela não era usada, que ela era nova. Não, Ferrujada. Os pneus careca, os parafusos tudo enferrujados. Você quer mesmo olhar a máquina? Cara, essa é a De máquina. quilometragem. Essa é a máquina que você está insistindo que é nova? Caraca. Material usado precisa de ali. Mas deve ter muito xalalá desses, né? Nossa, Deve ter muito xalalá. demais. Diz que é uma coisa e é outra. Exatamente. Então, assim, a gente passa por... Pô, mas o cara botar você Não, mas deve ter muito roubada disso. dessa assim, pô, é complicado. É, e Tem que acreditar até o final, né? Exato. Igual- E o advogado vai confiar no que o cliente está No falando. aeroporto, uma vez também um cliente, e ele faz transporte, inclusive é uma transportadora, com ele aconteceu algo também inusitado. Trabalhava com, na época era CD. Veio virar-copos da mercadoria, metade era pantufa. Nossa! Você abriu aquilo e não tinha CD. Só que foi trocada a mercadoria lá fora, para provar isso, lá. Nossa, mas assim, muitas... Precisa de ver a nossa cara quando vê um monte de pantufa dentro. Mas acontece muito esse tipo de situação, que nem aquele, você comentou, o cliente jurava que era luva cirúrgica, mas será que ele realmente não esperava a luva cirúrgica? Ele bisturi no lugar e aí, né, não é exatamente a culpa dele, né? Não, Tem aquele miguezinho, será? o erro a favor. Porque o cliente erro, não abre o coincidentemente, container, né? acontece sempre o erro a favor, né? O erro contra não acontece. Não, é porque o cliente ele compra o container e não vê a carga, né? Ele só vê quando chega, né? E aí a carga segura. É que nesse caso, vamos supor, por isso que eu perguntei... Nesse caso ele sabia. Não, nesse caso eu perguntei, não tem mais nada, não tem mais... Por quê? Não era só de luva, era luva e bisturi. Só que o que ele fez? Ele colocou
2 de bisturi e o resto de luva, né? Então, o que ele pagou, a tributação era minúsculo, só que, na verdade, era o contrário. Só tinha bisturi, não tinha luva. A luva não veio. Não naquela. Talvez numa próxima, mas naquela não. Tente de novo. Tente outra vez na próxima. A gente não tem como provar, nem imagina como falar nada que alguém sabe exatamente. Pode ser, acontece em caso de ser surpresa para ambas as partes. No entanto, hoje está cada vez mais difícil, né? Justamente porque nos aproxima muito, então a gente acaba evitando muitos erros. E eu hoje também não vou mais brigar com tanta veemência como eu ia. Já tá calejada já. Mas a inspeção agora fica gravada também, né? O que a gente consegue ver, né? Consegue. Hoje não, né? As pessoas tem uma visão errada. Não, o despachante de aduaneiro pode e deve acompanhar, né? Ele não se quiser, não é obrigado, mas não é obrigado nem o importador. Veja, é uma deliberação. Então, se você achar que não há motivo ou que aquela vistoria vai ser feita, porque às vezes é mapa, às vezes é Anvisa que está indo fazer alguma vistoria aí, que aquilo não vai ter nenhum problema, tudo bem. Mas se não, ele pode e deve acompanhar de todas as maneiras, até porque eu acredito que resguarda muito a fiscalização. Ela mesma, ela gosta, porque ela sabe que alguém fiscalizou com ela e teve realmente a noção do que era, o que não era, o porquê que você está cobrando, o porquê você não está cobrando. Então, eu acho que isso é uma parte bem interessante. Mas passei por muitos durante esses anos todos. E sobre a área, né? A entrar na área, eu acredito que eu tenho visto, né, já há um tempo, muita gente interessada, e eu fico muito feliz. Porque precisamos, né? Eu não vejo muito como alguns analisam ou fiquem sempre pensando numa concorrência. Eu não acho que o que faz o mercado ficar inchado ou não de profissionais é a quantidade. Eu acho que é a excelência. Então, não me preocupa tanto. Você está tendo muitos ou não. Pelo contrário, eu sou uma pessoa até que sou muito... eu gosto muito de contribuir com as pessoas que estão entrando. Me procuram muito no LinkedIn e eu gosto bastante. Estou sempre ajudando, apoiando, indicando, porque eu sei o que eu passei e, graças a Deus, eu tenho, né, um mestre, uma pessoa que foi maravilhosa comigo. Então, se eu puder, eu vou. Vou ajudar, vou contribuir, vou dar dicas. Então, hoje eu acho que se você estuda na parte do direito e você tem uma parte muito abrangente para você colocar também depois como após em direito aduaneiro ou mesmo tributário junto com o marítimo, eu acho que você tem aí hoje uma visão muito mais ampla para você trabalhar. Cada vez mais você está tendo necessidade desses profissionais. Basta você não rotular. Se você não rotular, eu tenho que ser isso. Se você não se botar dentro de uma caixa, por exemplo, eu sou TI, eu só vou trabalhar exatamente só com isso. Sim, você é TI, mas de repente se você quiser trabalhar também com algum outro tipo de sistema ou conhecer alguma outra forma de trabalhar, se você não se botar dentro de uma caixa onde eu fiz direito e não vou poder agregar nada junto com o direito... A gente fez pós de comércio exterior, sabia? TI, Jura? nossa pós foi... Olha, tudo a ver. Foi de negócios internacionais. Que legal. Porque... essas porcarias também. Porque quem trabalha nessa área, de alguma forma... porque quem trabalha nessa área... Tem que ter. Justamente pra sair da caixa. Exato. Exatamente. Hoje eu gosto muito, tem aí um pessoal que está dando aula e que fala muito sobre isso. Hoje a gente tem muitos auditores fiscais que falam sobre isso, né? O próprio gerente do Portal Único, que é o Alexandre Zambrano, eu adoro ver ele falando, ele tem dado muitos cursos, ele é palestrante. Então, hoje você tem acesso a isso também, que a internet te traz. Ou seja, você consegue assistir cursos, né, que normalmente eles ficam em Brasília, eventualmente eles fazem presencial, mas você consegue assistir cursos deles de uma forma muito acessível em vários canais de YouTube. Sim, hoje o CCT Aéreo, que está aí, ele está dando. Eu já assisti 2 cursos dele. E também fica aqui a dica. É muito importante estar sempre estudando, estar sempre se especializando. Eu tenho 23 anos de despacho, mais os 3 que eu já tinha. São quase 28 e eu ainda continuo aprendendo todos os dias. Semana passada mesmo eu fiz um curso, então eu acho que a gente tem que estar sempre buscando, aprendendo, se aperfeiçoando, entendendo essas modificações para você não estar sempre no contra. O que acontece é que os profissionais, eles muitas vezes se colocam sempre em qualquer modificação, isso talvez seja do ser humano, resistência, a gente já não quer. Não, vai mudar. Mas você tem que já criar a vibe aí de gostar disso. Porque quando você pegar o tesão nesse negócio, puta que legal, um negócio novo, olha que legal, um negócio novo. Aí se você gostar disso, você não faz mais força. Eu acho que tá tudo muito para esse teu olhar. Como você olha essas modificações, o que vai vir? Se você sempre colocar dessa forma, que vai acabar com a minha categoria, vai acabar com a minha classe, vai extinguir o que eu faço, aí sim, você vai estar sempre se colocando sempre atrás, você nunca vai querer participar, você vai ficar ali sempre brigando com aquilo, e aquilo vai ser implementado, gente, não adianta, entendeu? Vai mudar, a fiscalização
digitalização hoje é uma realidade, as pessoas ainda me pegam aqui e ainda falam, eu quero entrar dentro da alfândega. Não é mais. O fórum não é assim. Essa realidade não existe mais. Isso não quer dizer que a gente não consiga falar com as pessoas, mas tem que mudar, tem que ser por e-mail. Então, por e-mail, você tem que ter uma pessoa atrás que muitas vezes tenha uma certa facilidade de colocar o que você quer saber interpretado no e-mail, porque é diferente de você estar conversando. Escrever é diferente de conversar. Então, isso tudo é que eu acho que muda. Isso eu acho que você tem que estar acompanhando e mudando. Então, não falo mais, não encontro com fulano, vou no terminal, talvez agora seja tudo máquina. Desde que você consiga trabalhar dentro disso, e aí talvez, quem sabe, você tem mais tempo para trabalhar em uma outra parte aqui que talvez você não estivesse dando um olhar, né? Então, eu acho que as pessoas que estão começando hoje, que querem entrar na área do direito aduaneiro, Santos é uma cidade que tudo que acontece é o Porto de Santos. Tudo que acontece, todos os programas, qualquer legislação, quando ela começa a ser desenvolvida, ela começa pelo Porto de Santos. A base é sempre a alfândega e o Porto de Santos, por ser o maior, por ser o maior polo, por ter tudo maior. Então, a gente tem que aproveitar a região para quem está começando, com a professora que dá aula de comércio exterior, com os rapazes que trabalham desenvolvendo toda a parte de TI, para que vocês queiram conhecer, se aprofundar, ver tudo como funciona, se inteirar, se não for de comércio exterior, mas alguma coisa hoje de logística, ou próximo a isso, trabalhar na área, começar, ver de repente onde é que você vai se adaptar melhor nessa área portuária, mas eu acredito muito, eu considero que ela está sempre em expansão. Eu saí do sindicato, já não estou mais atuando no sindicato depois de 22 anos, mas continuo atuando por despachante aduaneiro. Só que hoje eu atuo com quem eu sempre trabalhei, que foi despachante, né? Talvez eu não esteja mais atrelada só a uma entidade, mas eu hoje estou trabalhando para eles de uma outra forma, nessa parte que eu sempre gostei muito de fazer, que é a parte da consultoria aduaneira. Que legal. Que é muito importante até para evitar os erros, né? Não só trabalhar depois que o erro já está consumado, né? E muitos profissionais de todas as áreas, todos os estados nos procuram Santos por causa disso, porque normalmente se nós é que temos as primeiras informações. O centro nervoso. São perrengues que não tem outros portos, a gente tem, né? Exatamente. Sempre. Mas isso é bom para nós que estamos aqui, porque a gente não só recebe a informação no início, como a gente aprende a desenvolver ela no começo, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E vira pioneiro para várias estratégias, né? E tecnologias. Exatamente. Flávia, pra gente finalizar, conta pra gente quem é a Flávia de bermuda e chinelo. Bermuda e chinelo não, pô. Se é que usa... Canga e chinelo. Canga, saia, short. O que você gosta de fazer nos seus tempos livres? Eu sou uma pessoa bem comum. Tem série do Netflix pra indicar? Suit. É carioca, né? É carioca. Sou carioca, gosto de praia, assisto várias coisas, séries, livros. Eu gosto muito não só de coisas ligadas a essa área, mas hoje em dia essas mudanças da tecnologia me fascinam. Black Mirror. Entender como é que as pessoas... Da onde surgem essas ideias, sabe? Eu fico fascinada. Eu me fascinava também, agora tá me assustando. Mas é porque você vê da onde foi que essas pessoas tiraram essas ideias e hoje, como a gente está sendo monitorado e manipulado o tempo todo, me causa muita curiosidade. É louco, né? Então, eu gosto bastante de assistir esses seriados, esses documentários que eles buscam essas informações, como foi que o YouTube, como foi que o Facebook, como é que foi que eles obtiveram todos esses dados, como é que eles tratam esses dados, como é que está funcionando isso, essa mudança toda que hoje você tem de compra online. Agora a gente teve uma discussão, né, que abriu há pouco tempo, agora falando da Shein, como é que a tributação. Nossa, e aí tudo que diz respeito a isso, a essas coisas assim me interessam. Aí eu assisto várias, mas lógico, o advogado acaba sempre chamando mais atenção da gente. Olha, falando em série, eu tava contando pros alunos outro dia, tem uma minissérie, né? Uma série, né, da Netflix chamada Rotten, que tem um episódio que fala do antidumping do alho. Não é muito interessante, pra quem é da área de comércio exterior, conta toda a história da produção do alho. E, é mesmo? E eu tava procurando pra desligar, sabe, você vai procurar uma série pra desligar do trabalho, aí de repente você fala, vou procurar uma série que fala sobre alimentação, a cadeia de produção, como o alimento chega à nossa mesa, pegada mais saudável, aí de repente o episódio do alho, aí fala antidumping, eu falei, não, é perseguição. Mas é bom até para às vezes você agregar valor assim com os teus alunos,
Exatamente, exatamente. A Vários já Eliane, assistiram. Ela, na época, era o filme que estava aí chamando bastante atenção, era o do navio. Capitão Phillips. Não era esse. Era o Titanic. Ah, sim, sim. E ela passou pra gente, porque aparece ali, né, o porquê que o navio bateu, como bateu, quem era culpado e tudo mais. Isso chamou tanta atenção que, você vê, me recordo e marcou, assim, pra mim, essa aula de direito marítimo. Olha que legal. Eu usei esse exemplo outro dia numa aula de seguro, que eu falei pros alunos, quando foi que começaram a surgir as primeiras preocupações com a vida humana no mar? Aí eles jogaram no Google e tal, e ninguém achava. Aí eu mostrei um capítulo de um livro que conta a história do Titanic. E por causa do Titanic foi a fundação da primeira convenção dos solas, né? E é muito bacana. É muito curioso, muito legal. Então, olha, livros, séries, várias indicações, né? Exatamente. Flávia, muito obrigada pela tua presença. Obrigada a vocês. Viu? Rapidinho. Não é? Já estendemos um pouquinho. Galera, muito obrigada pela audiência de todos. Não deixem de se inscrever no canal para você ficar sabendo dos próximos vídeos. E se você concorda, não concorda, ficou com alguma dúvida, deixa um comentário aqui pra gente, que quem sabe a gente não pode fazer um vídeo sobre isso, né? E aí a gente pode até trazer a Flávia de novo pra ela comentar e dar mais uma aula pra gente. Certo? Exatamente. Beleza, Valeu, galera. Tchau, tchau. Até a próxima.